Dando continuidade ao regime disciplinar, agora a gente vai falar sobre as responsabilidades. Semana 2, dia 3, parte 3. Responsabilidades estão previstas no artigo 121 a 126 da Lei 8.112, ok? Os cargos públicos devem ser exercidos com a normalidade, ou seja, dentro dos parâmetros previstos em lei. Caso haja, então, aí o indevido exercício desse cargo, levará o ocupante, então, a responder algumas infrações. Essas infrações, elas têm aí aplicações em 3 esferas. Então, na esfera civil ocorre a responsabilização do servidor, também na esfera penal, quando incorrer em crime ou contravenção, ou ainda administrativa, de acordo com o caso, ok? Então, a gente vai ver aí rapidamente as 3. Aqui, ainda que independentes, elas poderão ser cumulativas. O que significa isso? O servidor ele pode responder tanto na esfera penal, civil e administrativa, nas 3 cumulativamente. Então, se ele for punido numa, não está isento nas demais. Então, elas são cumulativas e, inclusive, são o que? Independentes entre si, ok? Então, veja. Mas agora tem uma situação que isso chama atenção, isso o examinador gosta muito de falar, que é o seguinte: absolvição penal, quando tem 2 casos, quando tiver o que? Negando a autoria do crime, então é um caso. Esse primeiro caso, quando nega a autoria do crime, ou afirmando a inexistência do fato, ou seja, não existiu o fato que está sendo apurado, interfere nas outras esferas civil e administrativa, ok? Por que isso? Porque nós já vimos isso. Por que ela vai repercutir nas demais? Nesse caso, não há o que se falar na situação de independência. Por quê? Porque as provas na esfera penal, elas são muito mais o que? Muito mais amplas, muito mais minudentes. Então elas têm provas mais robustas. Então o juiz ele é mais cuidadoso com a condução do processo, de sua competência e aplicação da penalidade de sua alçada. Então, pensando nisso, se foi produzido provas que constatam que não existiu, então, que não existiu o crime ou o fato, ou negou a autoria de que não foi aquele servidor que cometeu aquela infração, então vai sim refletir nas outras 2 esferas, tanto administrativa como também na esfera civil, ok? Agora tem uma situação que você tem que tomar cuidado, que o examinador gosta de brincar com isso aqui, com isso que nós já acabamos de ver e com esse daqui. Então, quando nós falamos negou a autoria na esfera penal, ou a inexistência do fato vai repercutir na esfera civil e na esfera administrativa. Agora, se na esfera criminal houver, então aí a absolvição por insuficiência de prova. Agora, veja, não tenho que provas suficientes. Então, se eu não tenho provas suficientes, não tenho as provas robustas, como nós estávamos falando agora há pouco. Se nós não temos as provas robustas, o que vai acontecer então? Ele vai ser isentado, ou absolvido na esfera administrativa, absolvido na esfera civil. Qual é a resposta? E aí, o que vocês acham? Resposta é um grande e sonoro não. Então, a esfera civil e a esfera administrativa, elas vão continuar. Então, não houve prova. Então, qual é a condição? Qual é a condição que reflete na esfera administrativa, na esfera civil? É que tenha provas, primeira condição, e essas provas neguem a autoria ou inexistência do fato. Agora, eu tenho prova ou tenho provas. Agora, aqui nesse caso, não houve por insuficiência de provas, então não há o que se falar na
na repercussão na esfera civil e na esfera administrativa. Então a esfera, se não houve absolvição por insuficiência de prova, continua os processos, vamos colocar assim, os processos nas esferas administrativas e na esfera civil. Então isso daqui é uma das, quando fala sobre regime disciplinar, esse é um dos top 10 do examinador, certo? Ele gosta de fazer esse trocadilho aqui com esses dois parágrafos aqui que nós estamos chamando atenção para você. Continuando, então o resultado não interfere nas demais instâncias, como a gente falou, então vai permanecer então aí as demais. Alguns autores, ou seja, alguns doutrinadores vão chamar essa situação de resíduo administrativo, ou seja, a infração potencial não poderia ser punida criminalmente ante a insuficiência de prova, para tanto, mas poderia ser punida então administrativamente desde que haja provas para esse fim. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo assim, não teve prova, teve insuficiência de prova no âmbito criminal, mas como que vai ter prova no âmbito administrativo? Te explico. Sumiu na sua repartição um notebook, certo? E João era responsável pela guarda desse notebook e ele sumiu, certo? Se sumiu, o que ocorreu? Um furto. Se ocorrer um furto, vai ser aberto um boletim de ocorrência, vão fazer uma investigação tal, e vai ter aí repercussão nas três esferas, civil, administrativa e penal. Na penal não teve o que? Provas suficientes para imputar a João aí a autoria desse crime, certo? Nesse caso, o que vai acontecer? Vai encerrar o processo? Não, porque teve o que? Insuficiência de prova, então vai permanecer na esfera administrativa e o nosso querido João vai ainda responder administrativamente, ainda vai poder ter punição? Resposta sim. Por quê? Foi constatado, por exemplo, que aquela porta era para permanecer fechada e ele deixou aberta, então teve uma negligência, então ele vai ter o que? Uma pena, por exemplo, vamos colocar aqui uma pena, teve uma pena de advertência. Então é uma pena? Sim, é uma pena. Advertência. É uma pena ele ter sido punido? Não, é uma pena prevista aí na Lei 8.112, a gente vai ver nos próximos vídeos aí, ok? Então, veja, ele teve uma pena, foi penalizado na esfera administrativa e foi aí isentado aí por insuficiências de prova na esfera penal. E agora, na civil? Na civil pode ocorrer o que ainda? Ele ter que reparar o dano, então vai ter que ressarcir ao erário aí. Pode acontecer? Sim, porque se for constatado que teve negligência dele, deixou a porta aberta quando que ele deveria ter fechado, então era da sua responsabilidade, então ele vai reparar o dano. Então veja, foi inocentado na esfera penal, mas foi punido tanto na administrativa como na civil, perfeito? Então é isso que está previsto aí, que os autores trazem como resíduo administrativo. Inclusive o STF trouxe uma súmula acerca do assunto, que é a súmula 18. Vai dizer o que aqui? Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Então, nesse caso aí, a gente trouxe inclusive o exemplo, perfeito? A doutrina ainda vai falar sobre controvérsia doutrinária acerca da condenação na esfera penal, acerca aí se ela vai repercutir ou não na esfera administrativa, em especial aí quando tiver o que? Hipótese aí de aplicação automática, se há ou não aplicação automática da perda do cargo. Então, dependendo do crime, pode estar ensejando aí na perda do cargo, e aí ele está dizendo assim, será que se ele for condenado
lá no âmbito criminal, lá no direito penal, se vai repercutir de forma automática com a perda do cargo, sem que ocorra aí um processo administrativo, de acordo com o artigo 92 do Código Penal. Doutrina vem falando que o que? A decisão da extensão à esfera administrativa depende do juízo competente. Então ela vai que depender, vai depender do que? Em outras palavras, vai depender que o juiz que condene o servidor, ele deve especificar, se for o caso, quais os efeitos na esfera administrativa que devem ocorrer. Ou seja, se teve uma condenação na esfera penal, essa condenação deve estar, estiver algo que seja relacionado aí na esfera administrativa com perda do cargo, o juiz pode colocar na sentença condenatória o que? Especificar que o servidor vai perder o cargo. Aí sim vai ter o que? Que há uma repercussão na esfera administrativa pela condenação da esfera penal, beleza? Por fim, aí tem a responsabilização civil, que nós já falamos, aí tivemos uma aula inteira aí para falar sobre ela, fizemos vários exercícios aí, ok? Então pressupõe que houve então um prejuízo, o prejuízo ele pode ser tanto material quanto o moral, certo? Então, causado a alguém, e tem por fim a reparação do dano. Então a responsabilização civil tem por fim a reparação do dano, ok? Caso o falecimento do servidor que houver proporcionado o prejuízo, a obrigação de ressarcir se estende aos seus herdeiros sucessores até o limite do valor da herança recebida. Então, por exemplo, se o servidor aí causou ao administrado um dano, esse dano a administração pública ela vai responder. Então, esse dano, primeiramente, trata-se da responsabilidade objetiva do Estado. Então, esse dano tem que estar relacionado com as atividades do servidor. Então, o servidor deve estar em exercício quando ocorrer esse dano. Então, tem que ter o dano, tem que ter o que mais? A ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. Teve esses pressupostos, agora que vai ocorrer a administração, ela vai o que? Em regra, vai reparar esse dano e agora de forma subjetiva vai estar cobrando desse servidor. Nesse caso ele está falando assim, caso o servidor faleceu agora e vamos supor que ela pagou aí 50 mil reais, então esses 50 mil reais agora vai se estender aos seus herdeiros sucessores até o limite do valor da herança recebida. Ou seja, se não receberam nada, não vai que se falar mais nessa reparação de forma subjetiva. Se eles receberam 30 mil, vão pagar os 30, vão ficar devendo, o falecido deveu para o Estado, morreu a dívida de 20 mil. Receberam 100 mil, 50 vai ficar para o Estado, ok? Então é isso que a responsabilização civil pressupõe aí, ok? Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.